O enciclopédia dominou lá na defesa, passou pro mestre da folha seca, deu de bandeja para o canhota, que bem lançou para o tostão. O Maradona quis pôr a mão, mas o Vavá deu um lençol. Veio o Capita, botou moral, é a oração do futebol. Bola no fundo, driblou Mané, bola na rede, gol do Pelé. Bola no fundo, driblou Mané, bola na rede, gol do Pelé. Olá, você ouve o Camisa 8, eu sou o Cláudio Tadashi Oshiro e ao meu lado eu tenho meu camarada Felipe Corvino. E aí, Felipe? E aí, Tadashi, rapaziada? Corvino na área, tudo certo? Eu quero começar essa nossa abertura, Felipe, perguntando se você lembra qual foi a última vez em que nós estivemos juntos em uma arquibancada de futebol. Lembro. Acho que foi em 2016, 2017, no estádio Ale Corrêa, em Cabo Frio. Cabo Friense e Roxinho. Cabo Friense 4, Campos 1. Foi o jogo que rebaixou o Campos Atlético Associação Roxinho para a segunda divisão do Campeonato Carioca. Já que muita gente não lembra, né? Mas o Campos, o Roxinho, disputou a primeira divisão do Campeonato Carioca em 2017. É isso aí, foi o último jogo que nós vimos juntos. Por que eu tô te perguntando isso, Felipe? Porque hoje o nosso papo é com a professora Leda Costa, que é uma pessoa que já rodou esse estado, esse país, esse planeta Terra vendo jogo de futebol. E é uma pesquisadora também, é uma pessoa que muita gente que está ouvindo aqui conhece, né? E eu quero que você trace um pouquinho desse panorama do que foi esse papo que nós tivemos com a Leda, por favor. O papo que a gente teve com a Leda, cara, ele teve diversas nuances, né? Ele foi uma conversa muito versátil e sempre tendo futebol como fio condutor. Além de falar do início da carreira dela, né? Enquanto pesquisadora, enquanto professor da área de comunicação da UERJ, mestre em literatura comparada e tal, a gente traçou um panorama da Leda torcedora, que ela é uma torcedora de arquibancada há pelo menos 30 anos, né? E a gente vem traçando essa linha de narrativa através também da paixão dela, que ela é vascaína. A gente tem entrevistado bastante vascaíno aqui, bastante do Vasco no podcast. E falando da experiência de arquibancada, a gente fala também de machismo na arquibancada, a gente fala de racismo na arquibancada, a gente fala desses problemas também sobre racismo estrutural e machismo no futebol, como que ela, a partir da perspectiva de uma torcedora e de uma acadêmica que versa sobre o futebol, ela consegue mensurar essas coisas, pautar esses assuntos. Então, o nosso bate-papo com a professora Leda, ela foi bem versátil nesse sentido, que a gente falou não só da arquibancada, mas também falou de literatura, a gente falou de cidade, disputa de espaço, a gente falou sobre racismo, a gente falou sobre machismo, são pontos que não podem ficar aquém de nenhum debate sobre futebol, eles fazem parte desse tipo de discussão, desse tipo de disputa. E a gente teve esse privilégio de ter trocado essa ideia com a Leda, bater esse papo durante quase 2 horas com ela. Eu acho que a gente marcou o maior golaço, porque ela responde as perguntas com a classe que a Marta tem, por exemplo, para driblar os adversários e marcar um gol durante uma partida. Um negócio maravilhoso, né? Então, estou bem satisfeito com o resultado e tomara que vocês gostem também. É isso. Então, caso você queira conversar com a gente, tirar alguma dúvida, fazer alguma crítica, dar alguma sugestão, você pode procurar por Camisa 8 lá no Twitter, Camisa 8 tudo junto, tudo por extenso. E você pode ouvir o podcast Camisa 8 no Spotify, no Deezer, nos agregadores de podcast, nos aplicativos aí de podcast que você tem pro seu celular, e também no YouTube. Leda, você podia fazer uma espécie de mini biografia sua para as pessoas, nossos ouvintes, saberem quem a gente está começando, quem é Leda Costa, o que constitui a pessoa Leda Costa, o time que ela torce, a música que ela ouve. Quem que é Leda que a gente está conversando agora? Bom, Leda é uma vascaína, né? Eu acho que, assim, quem me conhece e lembra de mim geralmente por intermédio do Vasco, porque eu sou super vascaína.
embora eu esteja no momento meio que separada dele. Eu profissionalmente sou professora universitária, sou professora visitante da UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, do Departamento de Comunicação. O que eu gosto de ouvir? O que eu gostava de ouvir acabou, que era programa de rádio esportivo. Eu adorava ouvir, gostava muito. Mas aqui a gente não... Rádio no Brasil nos últimos anos é uma coisa que se esfacelou assim de tal modo. E o rádio para o jornalismo esportivo, né, para o esporte também ficou muito, muito complicado. Eu não sei se agora, com essa briga toda de direito de transmissão, o rádio vai, de repente, ressurgir. Mas como era, assim, né, aquele bate-papo na hora do almoço, aquelas notícias que só quem é setorista de rádio tinha, ficar ouvindo até tarde. E eu comecei a ficar muito fascinada com o rádio numa época que o Vasco estava muito bem, que foi quando o Vasco contratou o Bebeto. E eu lembro que isso foi uma coisa que eu fiquei obcecada. Gente, o Vasco contratou o Bebeto, uau! Então, assim, eu gosto muito de ouvir rádio, mas não ouço tanto agora, mas se tivesse eu ouviria. Eu gosto de ouvir podcasts maneiros. O de vocês vai entrar para minha lista. Basicamente, eu sou uma pessoa assim, razoavelmente simples, assim. E o meu hobby principal é ver muito futebol. Eu vejo futebol de todos os tipos que vocês podem imaginar. Agora não tem como, embora o campeonato tenha voltado aqui no Rio de Janeiro, mas eu não estou vendo por desgosto. Mas quando tem futebol, eu vejo futebol, assim, principalmente futebol brasileiro. Eu não gosto muito de futebol, sabe, ficar vendo campeonato alemão, essas coisas, eu não gosto muito. Mas eu gosto de ver Série C, Série D, gosto de ver... Enfim, gosto de ver futebol. Aqueles jogos que as pessoas perguntam, nossa, você está vendo isso? É o meu preferido. Eu te entendo bem, cara. Minha mãe em casa, pô, quando eu vou visitá-la, bota lá um jogo, sei lá, de Série C qualquer. Ela, o que você tá fazendo aí, menino? Tá vendo o quê? Fulano de, sei lá, Ferroviária e Nacional. Ela, quem? Isso existe ainda? Ela não entende, né, cara? Mas pra mim, aquilo ali é o maior jogo que eu posso assistir facilmente, assim, maravilhoso, né? Mas eu te entendo bem. Eu vibro, né? Eu fico vibrando, fico assim, caraca! Às vezes o jogo ruim, eu reconheço que é ruim. Alguns, né? Mas eu gosto muito de ver. E ultimamente eu tenho andado muito, como é que eu vou dizer, entediada com o futebol espetáculo. Tá muito chato demais. Ainda mais para quem é vascaíno, entendeu? Que a gente tá num perrengue danado. Então, da Série A, assim, eu vejo muitos jogos do Vasco que eu tenho que ver, porque senão eu não durmo. Mas eu prefiro ver jogos, assim, de outras... Eu não gosto de usar... Não sei como... Não gosto de usar a palavra times menores, times pequenos, não. Mas dos clubes fora desse circuito espetacularizado, entendeu? Eu acho... Não sei, eu gosto mais... Eu adoro a Copa do Brasil. Que é um campeonato assim mais democrático em algum sentido, porque você pode ver um time que não aparecia há muito tempo na televisão e você vê um jogo naquele estádio pequeno, naquele clima bem popular. Então eu tenho preferido esses jogos nos últimos tempos. Estou me enjoando um pouco dessas coisas muito espetaculosas, sabe? Campeonato espanhol, eu acho um porre. Não, mas tem jogos lindos, maravilhosos, é o melhor futebol do mundo. Assim. Pois é sem graça.
não fala muita coisa para mim, sabe? Hum, Mas isso é uma questão de gosto. sim. Leda, a gente não tenta datar muito as nossas entrevistas, né? Mas é difícil não lembrarmos que passamos por uma pandemia e esse é um período que nós vamos carregar pela vida, né? E embora esse seja um podcast sobre futebol no Rio de Janeiro, eu sou louco pelo futebol do Rio de Janeiro. Como eu disse, eu nasci em São Paulo, torço pro Santos. E em São Paulo os times já voltaram a treinar, né? O que também é uma insanidade, mas ainda não jogaram. E eu confesso que eu não sei qual será a minha reação no dia que tiver um jogo do Santos, porque é evidente que o Campeonato Paulista também vai recomeçar antes da hora. E o futebol no Rio de Janeiro já voltou, eles já falam em jogos com torcida. Eu e o Felipe somos radicalmente contrários a isso. É surreal a gente pensar em uma festa do lado de um hospital de campanha. Mas eu queria saber de você, que é vascaína, né? Você já falou um pouquinho que anda um pouco afastado, e eu acho que tem um pouco desse sentimento também. Mas eu queria saber melhor, um pouco mais dessa relação, né? De como anda essa relação esse ano com o Vasco, então. A minha relação com o Vasco ela já estava complicada, porque o clube, é um clube que vem sendo, para usar uma palavra muito cara aqui no Brasil, sucateado já há alguns anos, né? Um clube que passou longa data sendo presidido pelo Eurico Miranda, fazendo tudo o que queria e que não queria no clube. Mas o Eurico Miranda nem em si é o problema mais grave, né? São as formas assim de eleição do Vasco que são muito complicadas. Essa última eleição que o Campelo conseguiu no último minuto ser presidente, aquilo para mim assim, eu fiquei assim, gente, como o meu clube às vezes é tosco. Sabe quando você vê seu amor colocado à prova, assim, gente, acredito no que eu tô vendo, que coisa bizonha. Aí vai, o campeonato começa, carioca, brasileiro, os campeonatos, né? E o time do Vasco claudicante, sabe? Esquisito, com um futebol medonho também. Futebol medonho para mim não é exatamente futebol ruim como se costuma dizer aqui no Brasil, que não tem belas jogadas, que não tem futebol arte. O futebol arte para mim é totalmente dispensável. O time do Vasco me irritava porque era um time apático, sem vontade. E em grande medida também porque o clube passou e passa por uma crise financeira, não paga jogadores, não paga funcionário, né? É aquela loucura. E chegou a pandemia. A pandemia, ela está tendo repercussões aqui, o Felipe sabe, né? Ele mora aqui no Brasil, muito sérias, no sentido de a gente, se eu não me engano, já são 63 mil mortos. E as coisas estão reabrindo, né? O Campeonato Carioca voltou. E quando o Campeonato Carioca voltou, antes mesmo, eu já tinha meio que chegado ao meu limite com o Vasco. Não o limite para sempre, mas o limite temporário. Sabe aquelas relações que você tem que dar um tempo? Então, tipo, preciso dar um tempo. O Vasco, o presidente do Vasco, junto com o presidente do Flamengo, né, foi numa reunião com o presidente da República, e foi aquela foto, né, que vocês já devem ter visto nos jornais, ao lado do presidente, ao lado de tudo de ruim que ele representa. Eu falei, aí eu fiquei, já tá demais isso. E o motivo dessa reunião era, de algum modo, forçar, né, o retorno do Campeonato Carioca. E que seria uma janela para o retorno do futebol de um modo geral. Aí eu pensei, não, já é demais. Eu não vou conseguir assistir o jogo. Primeiro, assim, eu acho já complicado o jogo sem torcida. Eu tenho visto alguns pedacinhos, que às vezes eu vou passando de zap,
E eu passo pelos campeonatos europeus, né? Vejo umas coisas bizarras. Tô falando que eu vejo porque eu tô tão distanciada no momento do futebol que eu não tô nem vendo notícias. Então, assim, quando eu vejo é por acaso. Aí eu passei por uns jogos na Espanha, na Inglaterra, uns com o estádio completamente vazios e outros, assim, simulando a presença de público. Eles botaram umas carinhas, né, nas cadeiras do estádio. Eu achei aquilo ali muito bizarro. Eu falei assim, gente, não tem sentido eu ver esse jogo, sabe? Não tem sentido. Porque aí é reforçar realmente o sequestro do futebol. Sequestro pelo capitalismo selvagem, né? Pelo capitalismo predatório. O futebol sempre nasce em berço capitalista, né? O futebol é fruto do final do século XIX. Então, isso... Mas o que está se formando nos últimos anos, assim, nesses futebols, sobretudo esses futebols do mundo espetacularizado, é uma coisa, assim, que, sinceramente, eu não consigo imaginar como isso vai dar em outra coisa que não seja uma elitização das mais perversas. Então, eu vejo esses rostinhos nas cadeiras. Não vou ficar vendo isso. Tá. Mas é fácil fazer isso quando é o Liverpool, quando é o Barcelona, né? Mas eu estou fazendo isso com o clube, com aquele que eu considero, assim, o meu melhor amigo. Para vocês terem uma ideia, a minha tese de doutorado é dedicada ao Vasco. A tese vai virar livro, né? Acho que esse ano ainda provavelmente deve ser publicado. Está lá, dedicado ao meu melhor amigo, Vasco da Gama. Então eu me sinto muito angustiada. Angustiada por duas coisas. Angustiada porque é como brigar com um amigo mesmo, sabe? Um amigo que você gosta muito, mas agora realmente não dá mais para conversar, não dá mais para conviver, a gente precisa dar um tempo. Só que você tem uma relação afetiva gigantesca com o clube. Ficar longe do Vasco, para mim, é muito difícil. Eu sinto falta dele. Eu sinto falta de vê-lo jogando. Eu sinto falta demais. Então está sendo um período, assim, muito sombrio, particularmente para mim. E eu acho que também sombrio para a história de alguns clubes do Rio de Janeiro. O Vasco é um deles. Porque o Vasco, assim, ele tem um histórico belíssimo. Como é que pode um clube que no final do ano passado fez uma movimentação, os torcedores foram lá, se tornou o clube com maior número de associados, sabe? É uma torcida que se movimenta, é um estádio que fica numa área periférica do Rio de Janeiro, né? O Vasco é realmente time do povo. O Flamengo, ele é um time de massa. O Vasco é o time do povo. Tem uma vinculação histórica com o povo. O estádio dele fica dentro de uma favela. Isso é incrível, sabe? E você vê esse time, esse clube, tomar um rumo, que é um rumo, assim, para mim, né? Eu não posso dizer para outras pessoas, para mim é inadmissível tomar o rumo de aderir ao retorno de um campeonato que talvez tenha público, não sei lá quando, mas o retorno em si, né, ele coloca os funcionários de volta às ruas, então movimenta muita coisa. Não só isso, né, a gente tem uma pandemia que no Brasil
ela ainda nem chegou ao pico. Acho que ainda deve chegar e mata as pessoas morrem, e a impressão que eu tenho é que isso tem causado muito pouco espanto. Tem causado pouco espanto no âmbito futebolístico também. Eu acredito que o futebol, ele é um patrimônio popular. Então, eu tenho muito problema em aceitar esses raptos, esses sequestros, né, que o futebol sofre, sobretudo motivado por dinheiro. Ah, mas não se vive sem dinheiro. Sim, é verdade, não se vive sem dinheiro, sim, é verdade. O futebol hoje é uma máquina de altas cifras, mas justamente por isso fica mais esquisito ainda para mim, gente. Como é que clubes que ganham tanto dinheiro não conseguem ficar assim, alguns meses só parados? Só alguns meses. Faz campanha, arrecada, faz alguma coisa, mas não participa disso, não participa desse momento tão que vai entrar para a história do Brasil assim da pior maneira possível. A gente tá vivendo um momento histórico no mundo de um modo geral, óbvio que é uma pandemia dos últimos 100 anos, a pior dos últimos 100 anos, mas a gente está vivendo isso, né? Daqui a alguns anos a gente vai olhar para trás e, gente, como a gente deixou isso acontecer. E, enfim, então essas coisas dolorosamente me fizeram decidir não assistir os jogos do Vasco, enquanto houver a persistência de o clube continuar participando dessa frente de retorno do futebol. E também eu espero, isso é uma coisa que eu quero muito fazer depois da pandemia, porque não adianta nada também eu desligar a TV ou desligar o YouTube, mas eu queria participar um pouco mais da vida do clube, sabe? Porque é uma possibilidade de mudar o clube futuramente. Também não posso ficar só reclamando, né? Tem que, de algum modo, adentrar no clube e poder participar da construção de um Vasco, mais organizado, de um Vasco mais... Mais humano, Vasco... né? Mais Vasco. Oi? De um Vasco mais Vasco, né? Mais humano. De um Vasco mais Vasco, sabe? As histórias que a gente tem para contar do Vasco são histórias muito boas, sabe? Só para contextualizar com a tua resposta, Lida, é que você falou assim, super emocionada, né, cara, da tua relação com o Vasco, da tua, assim, do teu encanto com o Vasco. O Vasco é teu melhor amigo, saca? Teu confidente. Você falou disso com muita comoção. E o Tadashi e eu, a gente gravou, tem o quê? 1 mês e meio ou 2, justamente um episódio com o João Malaya, que fez o Revolução Vascaína, também João tese de doutorado. Sim. E eu não consegui não lembrar, né, da conversa que a gente teve, porque você falando com tanta propriedade, tanta emoção, eu não consegui não lembrar das histórias que me fizeram me tornar um vascaíno convicto, como eu imagino que também tem te comovido, né? A história do Vasco é um negócio que não tem menor paralelo. É única, é muito particular, muito nosso, né? Eu sinto muita dor também. Você fala isso, me dói muito, porque eu compartilho dessa angústia que você sofre. Mas é isso. O João Malaya tem um melhor trabalho sobre a história do Vasco, né? E um dos melhores trabalhos historiográficos sobre essa época de transição do amadorismo para o profissionalismo. Fico feliz que vocês tenham entrevistado ele. Ele é um baita pesquisador. E, sim, adentrando na história do Vasco, a gente se encanta mais ainda, né? Então, tem sido muito sofrido, sim. Tem sido bastante sofrido. Eu comparo a como se eu tivesse que ficar sem falar, sem ver o meu irmão. Então, na verdade, já perdi meu irmão, né? Fisicamente. Ele faleceu
E é como se eu estivesse longe agora do meu outro irmão. Então, tem sido muito difícil, não tem sido fácil, não. Mas isso vai passar. E eu sempre digo, o Vasco é maior que isso. O Vasco é maior do que essa gente que tem sucateado o time há pelo menos uns 10 anos. O Vasco é maior. E a história, ela se constrói e se reconstrói. E o que eu espero é realmente estar viva para poder saborear essa retomada do Vasco, para poder ir muito a São Januário, voltar a São Januário e poder experimentar alguma coisa que é muito única, né? Acho que só o torcedor realmente entende, que é você ver o time entrar em campo, ver o time fazendo gol, ver aquela camisa indo para lá e para cá, e você fica babando, assim. Às vezes perde, você diz, nunca mais vou torcer. Aí no minuto seguinte, sabe, já tá lá. Quando o Vasco perdeu o Campeonato Carioca pro Botafogo naquele último segundo, eu tava no Maracanã. Eu fiquei uma semana deprimida. Fiquei uma semana assim chorando, eu andava cambaleando. Aí as pessoas diziam, que absurdo, Leda. Poxa, foi só um jogo. Eu falei, você não tá entendendo. Não foi só um jogo. Foi uma coisa muito triste. Eu tô sentindo como se meu mundo tivesse acabado. Aí, quando você fala isso, obviamente você parece a pessoa mais idiota do mundo. Mas tem um pouco de idiotice mesmo. Mas, enfim. Eu acho que é meu amor bandido, né, gente? Eu sempre falo isso. Eu gosto desse time demais, assim. Sonhei com ele ontem. Sonhei que o Vasco ganhava, gente. Eu já, sabe? Era 4-0 em alguém. Aí eu ficava. E sonho muito com o Vasco. Época de jogo decisivo. Sonho sempre. Mas agora só em sonho. Vou dar um tempo. Vamos vendo o que vai acontecer. Mas espero que o Vasco tome juízo. Espero. Só para passar a bola para o Tadashi daqui a pouco, você falou que o Vasco é teu amor bandido, né? Eu falo Ele que o é. Vasco é minha relação abusiva. Eu falo que o Vasco é minha relação abusiva, porque o Vasco só me maltrata, só me faz triste, só me faz mal. Primeiro sinal, mínimo sinal de melhor, eu acredito que a gente vai reatar aquele fogo, aquela paixão, aquele amor, né, antigo. Ele vai e torna me desapontar de novo, mas eu não consigo largar. Sim. É Nossa, terrível. essa coisa de relação abusiva eu Encerrar, também já senti, né? Também já achei isso. encerrar Falei, oi? encerrar essa questão do Vasco, porque se a gente falar só do Vasco, a gente fica aqui Sim, sim, dia sim. passar É essa bola. verdade. Isso parece, Eu sabe o quê? Conversa de gente que foi abandonada, dor de cotovelo. Puxa vida. Não, me desculpas, Leandro. Mas só para encerrar essa questão do Vasco, senão duas coisas aqui a gente vai ficar lamentando o Vasco eternamente e a gente não vai explorar o tanto que a gente pode, né, conversar ainda, que você tem muita coisa para contar maneira para gente, para nossa Beleza. para o Cláudio. Não, e eu quero fazer um adendo, e aí para encerrar de fato a questão do Vasco, né? Porque eu acho que também isso é muito simbólico desse período que a gente está vivendo, né? Incrivelmente estamos em 2020, mas o presidente do Vasco é um médico, né? Então acho que não custa a gente lembrar isso É a todo verdade. momento. Eu ingressei no curso de Ciências Sociais em 2011. Quando eu falava em futebol, era comum a gente ouvir assim, que por muito tempo foi uma área de pesquisa que ficou escanteada, mas que hoje no caso eu tô falando 2012, 2013, por aí, né? Eu não teria problema. E de fato, ó, nenhum professor, nenhuma professora, ninguém nunca chegou e falou, olha, por que que você não direciona essa pesquisa para esse lado e tal? Mas ao mesmo tempo, eu senti uma resistência quando trazia essa proposta de pesquisa, né? E o primeiro nome que me vem à mente de alguém que pesquisou futebol e tal é o do Da Mata. E eu acho que a gente pode falar também da Simone Guedes, né? Que eu sei que é uma referência sua. Ou seja, a gente está falando de um campo que é muito novo ainda.
Eu queria que você falasse como foi a sua experiência acadêmica pesquisando futebol e como ele foi se transformando, né? Boa pergunta. A minha experiência com futebol foi muito louca. E como vocês vão ver, vai passar pela Simone, pela Simone Guedes, né? Da UF aqui de Niterói, que na década aliás, no final na década de 70 tem a dissertação dela, uma das primeiras em ciências sociais a falar sobre futebol, e posteriormente vai participar do livro referencial do Da Mata, né, Universo no Futebol, a primeira publicação assim de fato de peso sobre o futebol pensado enquanto uma manifestação cultural relevante que dizia muito da própria sociedade brasileira. Bom, a minha experiência é uma experiência, como pesquisadora, ela é razoavelmente recente na minha vida, porque eu fiz graduação em letras. Eu queria ser crítica literária, eu queria falar muito mal das pessoas. Queria falar mal das pessoas porque quando você começa a fazer letras e começa a estudar muito teoria da literatura, isso vira uma mania. Isso é uma coisa muito bizarra. E queria ser crítica literária, essa coisa toda. Chegou no mestrado, eu vou fazer mestrado em letras mesmo. Tá. Eu já tinha desistido dessa ideia de ser crítica literária. No mestrado, a minha temática foi sobre a morte, a representação da morte, em 2 autores brasileiros, o Machado de Assis e o Lúcio Cardoso. Foi uma motivação pessoal. Eu tinha minha mãe tinha falecido há muito pouco tempo, e eu pensei, nossa, tinha tido uma aula muito boa com uma professora sobre a questão da morte na época do Barroco. Eu vou pensar esse negócio, como é que é a representação nos tempos de hoje e na literatura brasileira. Ponto. Eu defendi o mestrado em 2001 e eu tenho um amigo, ele ainda é meu amigo, um professor da UERJ, Guilherme Giutti, que tinha um passado com o futebol, né? Ele é uruguaio, ele bancou a universidade dele nos Estados Unidos sendo jogador de futebol, né? E sendo treinador de futebol feminino. Ele chegou a jogar na seleção uruguaia. Eu não sei dizer para vocês qual a faixa etária, mas ele chegou a jogar, não na principal, né, na anterior. Ele é um grande amigo meu, uma pessoa que adorava, um referencial. E quando chegou no doutorado, eu pensei assim, eu não posso mais continuar trabalhando com coisas que não tenham relação com futebol. Aí eu pensei, tem que fazer do futebol alguma coisa, tem que falar disso, né? Eu vivo isso, todo o meu dia direcionado para o futebol. Gente, preciso falar, pensar, né? Pesquisar mais a fundo futebol. Sabia que não poderia ser o Vasco. Eu não tenho distanciamento para falar sobre... Não sou igual ao João Malaya. Não tenho distanciamento, principalmente se for para pesquisar coisa de torcida. Eu não consigo mesmo, não consigo. Eu sou muito sensível a ver alguns aspectos. Se eu tivesse que pesquisar, por exemplo, torcida, eu ia ter que ficar ouvindo gracinha. O que os torcedores contrários cantam contra o Vasco? Então, assim, isso cortei, não seria sobre o Vasco, mas poderia ser sobre algum outro aspecto dentro do futebol. Então, eu conversei com esse professor, Guilherme Giutti, que também era professor da UERJ, também de letras, mas com uma formação em história, e falei para ele, Guilherme, se eu não entrar no doutorado para falar de futebol, eu vou, assim, abortar essa carreira agora. Vou fazer mais nada. Não quero fazer doutorado que não seja para falar de futebol. É interessante que nessa época eu não
não tinha me adentrado ainda nessa produção crítica sobre futebol. Não conhecia Simone, não conhecia essa parte que já tinha uma coisa bem razoável na época que eu entrei no doutorado. Eu não conhecia porque eu gostava só de futebol. Não tinha tido ainda um contato mais profundo. Quando eu entro no doutorado aqui, eu começo a ter. E entrar no doutorado em letras falando de futebol foi muito difícil. Então você está falando que causava certo estranhamento falar de futebol em ciências sociais. Imagina letras. Tipo assim, foi recebido com muita desconfiança. Mas eu queria fazer em letras por causa do Guilherme Giusti. Eu queria que ele me orientasse. Aí fui, passei. E a ideia inicial era falar sobre futebol das mulheres, futebol feminino. Porque o Guilherme falou, olha, já tem muita gente que falou sobre futebol masculino. Vamos falar do futebol feminino? Porque isso pode ser uma novidade interessante. Beleza. Entrei no doutorado para falar sobre as narrativas do jornalismo esportivo sobre o futebol feminino, mas eu estava tendo uma conversa com um amigo meu, esse amigo meu que é de Campos, e na biblioteca da UERJ, e a gente estava discutindo assim, o que você acha que são os jogadores assim que você mais tem raiva na história do Vasco, que você acha que foi culpado por alguma coisa? E o mesmo eu perguntei para ele também, na época ele era torcedor do Flamengo. Eu digo que na época ele era torcedor do Flamengo, gente, porque ele é uma testemunha de que existe ex-flamenguista, tá? Ele virou vascaíno, porque ele descobriu que o Vasco é irresistível. Explicação bem idiota minha, mas foi mais complexo que isso. Mas enfim, então aí veio a ideia de trabalhar com a seleção brasileira, especificamente a seleção brasileira. Porque a seleção brasileira, ela me comoveu até 86. Eu lembro do Zico perdendo o pênalti, fiquei mal, chorei. Mas depois eu não consegui ter mais uma relação assim, de proximidade com a seleção, então eu podia falar dela de boa. Podia fazer uma pesquisa mais comprometida nesse sentido. E eu resolvi falar dos jogadores que, em algum momento, em alguma Copa do Mundo, tinham sido considerados culpados por alguma derrota. E a gente tem uma tendência aqui no jornalismo esportivo de quando o Brasil perde, por que o Brasil perdeu? Perdeu porque jogou mal, perdeu por uma série de coisas, mas no jornalismo esportivo não existe esse contentamento. Geralmente, a minha pesquisa mostrou que, pelo menos desde a década de 50, jogadores específicos são eleitos para carregar a culpa de uma derrota. Tem o Barbosa e o Bigode 50, tem o das meias, lá, o do meião, o Roberto Carlos, em 2006. Dunga, o vilão, assim, eterno. Dunga, enfim. Então, essa categoria vilão foi a categoria que eu usei para pensar as narrativas do jornalismo esportivo sobre a seleção brasileira. E eu fiz a tese, beleza, defendi. Aí que eu ingresso, de fato, nesse mundo de pesquisa acadêmica sobre futebol. E começo a ver quem está falando sobre esse assunto. Tá falando não em livro, mas assim, existem pessoas que se reúnem. Comecei a procurar professores, entrei em contato com o Vitor Andrade Mello, né, que é professor do IFIX. Ele tem um grupo, um núcleo de estudos, que é o Esporte, Laboratório de Pesquisas, né, voltado especificamente para a história, então ele é bem historiador, assim, Vitor. Entrei em contato com ele e me recebeu super bem, né, o Vitor é alguém que vocês um dia poderiam entrevistar, ele é um cara super maneiro, me recebeu muito bem, e ali, no primeiro contato com o grupo de estudos, estava o Marcos Alvito, da UF, o Antônio Jorge Soares. E eu fui vendo assim, gente, eu leio esse pessoal, eles estão aqui,
e conversando, assim, normalmente, uau. Esse foi o primeiro momento. O segundo momento que foi super decisivo é quando eu começo a frequentar o NEPES, né, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisas de Esporte e Sociedade, na UF, lá no campus do Gragoatá. Era toda segunda, 4 da tarde, comecei a frequentar. E o que acontece quando eu entro na sala do NEPES? Está o Marcos Alvito, está a Simone Guedes. Bom, eu já tinha defendido a minha tese, então eu já sabia quem era aquele pessoal. Sabia quem era a Simone, para mim era tipo uma ídola. Aí entro na sala e tá a Simone. Aí quando eu entro lá, oi querida, bem-vinda. Sabe, a minha cabeça ficou muito confusa. Simone Guedes falou comigo, sabe? Quase o Juninho Pernambucano também. Sabe? O Juninho Pernambucano olhou para mim. A Simone Guedes, tava o Antônio Jorge também, tava o Alvito, e as reuniões, às vezes, ela se fazia a partir de convidados, né? Então, a gente já teve como convidado a Kátia Rubio, o Roberto da Mata fez um seminário com a gente. Aí depois eu vou conhecendo outras pessoas, o Luiz Henrique de Toledo, a Rosana da Câmara, né, que tem um livro super bacana sobre torcidas jovens aqui no Rio de Janeiro. E essa proximidade é uma coisa perigosa, né? Você pode conhecer determinada pessoa que você admira muito, determinada autora, e você conhece pessoalmente e pensa, caramba, como é que essa pessoa consegue escrever coisas tão interessantes? Não é uma pessoa interessante. É o caso contrário desse grupo, sabe? A começar pela Simone Guedes. Então, a Simone Guedes, ela é fundamental na antropologia, nas ciências sociais, mas especialmente na antropologia, consolidar o campo dos estudos sobre futebol, sobre esporte de modo geral, mas o campo de estudo sobre esporte ainda, no Brasil, ainda é muito voltado para o futebol. Ela é uma das que consolida isso, com o trabalho dela, com as pesquisas dela, com os orientandos que vão se tornar também produtores de conhecimento sobre futebol. Então, ela tem um papel, e como professora também na UF, né? Ela foi aquele professor que, se a gente tivesse na graduação e quisesse, o que eu faço? Eu queria muito falar sobre futebol. Se você assistisse uma aula dela, você pensa assim, gente, é possível falar de futebol. Possível. E ela daria toda a força do mundo. Então, a gente hoje em dia tem, né, já uma formação de pesquisadores que trabalham com futebol, que estão em sala de aula e que isso é mais possível, graças a pessoas como a Simone Guedes, que se aprofundou realmente no tema. Acho que o Roberto da Mata tem um papel super importante, mas o Roberto da Mata, ele trabalha com futebol, aquele momento assim, super importante, aquele livro fundamental, vários textos assim, que até hoje são muito pertinentes, mas depois ele não fica apegado ao futebol. Mas as portas que esse livro abre são imensas e vai acabar fomentando uma geração que hoje em dia eu acho uma geração, pelo menos em termos numéricos, muito boa. Hoje já chegar em qualquer pós-graduação ou mesmo na graduação e falar, eu quero futuramente escrever sobre futebol. Isso já não causa tanto espanto. E a Simone Guedes, eu estou organizando um livro sobre ela junto com o professor Ronaldo Elal. É um livro em homenagem em que a gente tenta mas reunir os principais discípulos dela. Então é um livro em homenagem, mas um livro também que a gente tenta ver como ficou o legado, né, da Simone
para os estudos do esporte. Então, a minha história, ela é muito doida. Ela começa assim, se pensar, essa menina nunca vai estudar futebol, esporte, tá lá em letras. Mas, juntando o interesse de pesquisa, juntando minha vida pessoal, acabou que se tornou o caminho mais sadio para minha cabeça. E eu fico muito feliz de poder pensar o mundo a partir do futebol. E hoje, como professora, a coisa que eu mais tento realmente fazer com que os alunos e alunas entendam é que esporte é uma das principais manifestações, sempre atualizada, para se pensar o mundo de um modo geral, para se pensar fenômenos. Quer falar de globalização? Você consegue falar de esporte. Quer falar de homofobia? Nossa, esporte é um poço cheio para se falar sobre assunto. Quer falar sobre Covid? Até Covid o futebol permite, o esporte permite. A gente teve uns Jogos Olímpicos interrompidos não, eles foram adiados. Né? Somente a guerra mundial, as guerras mundiais aqui conseguiram parar os Jogos Olímpicos. Agora, Covid, a gente nem sabe se vai ter os próximos Jogos. Então, assim, o esporte, ele é o que o da Mata, eu acho que de maneira muito feliz, consegue colocar. Ele dramatiza a sociedade e me faz pensar demais sobre o mundo ao redor. E também é uma grande paixão pessoal. Então, concilio, né, a paixão pessoal pelo esporte, mas a minha paixão mesmo é o futebol e especificamente o Vasco lá, mas consigo conciliar produzindo conhecimento, produzindo pesquisas, produzindo, sei lá, reflexões a partir do esporte. Isso é uma coisa bem bacana. E eu acho legal que vocês falaram é que muita gente, muitos alunos ainda não têm essa ideia, né? De que podem pensar coisas interessantes via futebol. Podem fazer muitas coisas via esporte, via futebol. Então, Leda, bom, deixei a resposta incrível, né, cara? Porque você começou falando de literatura, aí falando de futebol e falando da tua saga para poder conciliar suas paixões, para poder seguir em frente e tal. E você teve um momento da resposta que você botou meio que uma interrogação, literatura, futebol, caraca, como é que eu vou fazer? E eu lembrei até comentei com o Tadashi, né, aqui em off, pelo WhatsApp, que eu lembrei do Zé Miguel Wisnik, que ele escreve Veneno Remédio, né? Sim. Livro espetacular, né, cara? E depois você continua a resposta, você falando que você pode pensar a cidade, pensar o mundo, pensar o país, pensar o futebol. A partir do futebol, a partir do prisma do futebol, né? O futebol como uma linguagem, como uma gramática, né? Porque é isso, como se algumas pessoas falam inglês, outras pessoas falam futebolês, né? Assim, na grosseria, assim, no improviso, é mais ou menos isso, porque o futebol, para mim, ele não é um jogo, assim, ele tem tanta coisa por trás daqueles 22 pessoas praticando uma disputa ali, jogando um jogo, que é muito expansivo, assim, é uma cultura de verdade. E na tua resposta você acabou expandindo para muitos assuntos que eu já tinha curiosidade de perguntar, né, cara? Bom, só voltando na minha construção, que eu pensar a cidade me lembra muito o Mascarenhas, né? Eu até estava lendo um estudo. Sim, é verdade, Mascarenhas. Nossa, o cara é referência. Queridíssimo Mascarenhas, referência a um cara incrível, assim, de Então, uma simplicidade ímpar. Foi um querido colega, aquele colega também. infelizmente, não tive a oportunidade de conhecê-lo, mas eu leio o Mascarenhas sempre, né, cara? A gente comentou do Ludopédio, que é um excelente portal que tem muito texto acadêmico de excelência, né, postado lá. Tem textos teus, tem texto do Mascarenhas, tem texto do João Malaya, tem a entrevista com a Simone, 2013 a entrevista. Eu tô ligado que eu consumo muito do Ludopédio, né? É uma ótima fonte. E, enfim, eu queria aproveitar o bojo da tua resposta
que me abriu um campo muito grande, né, de curiosidade e tal. E eu queria te perguntar, pela tua experiência de uma torcedora de arquibancada, uma consumidora do futebol, uma consumidora do esporte, uma pessoa que, pô, assim, altamente altamente considerada, assim, eu particularmente, quando eu te leio, quando eu li o do Caravana dos Boleiros, eu adorei, porque é o tipo de coisa que eu me via fazendo, assim, eu me via nas tuas letras, né, cara? Eu me vejo em você, em alguns momentos até como vascaíno. Eu acho que te interessa, essa alma de vascaíno meio que me conecta você em várias situações. E como que você vê, eu vou fazer um recorte dos anos 90 para cá, mas aí você fica à vontade para flutuar durante o recorte histórico, porque a gente falou sobre futebol feminino na tua resposta, e o Tadashi antes teve a oportunidade de entrevistar a Era Bonfim, que é a curadora do Ah, Museu do Futebol lá em São Paulo, se não me engano. maravilhosa, sim. E ela falou Querida sobre colega. ela falou muito com a gente sobre futebol feminino nos subúrbios, né? Sim. Dos anos 1915 até 1941, mais ou menos, que quando teve uma lei, um decreto, que o futebol feminino seria proibido. Então, eu vou pegar a partir do retorno do futebol feminino, nos anos 80, mais ou menos, mas eu vou fazer uns anos 90 no meu recorte, porque é quando eu tenho contato com o futebol feminino por causa da Marta, da Cici e da Formiga, que eram do Vasco, né? Sim. Curiosamente, o Vasco envolvido de novo nisso. Qual que é a tua leitura desse panorama, né? Traça um panorama do futebol feminino dessa época, do futebol feminino dos anos 90, ali nos primórdios da volta da sua prática, depois desse crime que fizeram de proibir a prática das mulheres com relação ao futebol. Qual que é a tua leitura do futebol feminino daquela época até hoje em dia, perpassando também no... A gente tem que tocar no assunto, não tem como não discutir racismo. O racismo também no futebol, é fundamental a gente falar disso, porque, curiosamente, eu li o teu texto sobre o Serrano e eu fiquei extremamente indignado com o caso de racismo que teve. Aquilo ali me deu repulsa na hora, eu dei um tempo, parei de ler, parei de estudar, fiquei meio angustiado e tal, retomei porque eu queria ler a história, tinha muito mais a saber disso, mas as instituições do futebol em si estão corrompidas pelo racismo, como a sociedade em si, né? E o futebol, ele é microcosmo social, é um negócio impressionante. E, assim, com relação a essa estrutura do futebol, na Série A, o Tadashi e eu, a gente debateu isso, e a gente não vê técnicos negros, se vê, assim, um ponto fora da curva. E no futebol que a gente acompanha, que é o futebol de Série B, Série C, o futebol que não é o de Série A, o futebol de elite, que essa estrutura continua tendo essa emulação desses comportamentos, mas, ao mesmo tempo, ela promove que mais pessoas negras tenham acesso a esses cargos, né, no futebol. Como que você vê? Porque isso também é racismo, é isso que eu quero chegar. Esse racismo que é intangível, esse racismo que a gente não se dá conta, como que você entende ele, enxerga ele, e como que você pode traçar esse panorama tanto do futebol feminino quanto do racismo no futebol a partir do teu prisma? Olha, entrei no doutorado para estudar futebol feminino e anos depois eu voltei a estudar. Assim, vocês vão ver em breve, tem um livro que a Aira chegou a participar do início desse livro, tá? Mas ela estava muito ocupada na época. Ela não conseguiu seguir, que é o universo das mulheres no futebol brasileiro. Eu, a Mariane Pisani, da Universidade de Tocantins, e a Cláudia Kessler, lá da Universidade de Santa Maria. A gente se juntou. Na verdade, assim, foi um dia, eu dei uma louca, assim. Eu tinha achado uma pintura de um espanhol não, de um mexicano chamado Ángel Zárraga, que se chama Las Futebolistas. É uma pintura dos anos 20, são 3 mulheres retratadas, jogadoras de futebol. Eu fiquei, gente, que coisa fantástica. Aí botei aquilo no Facebook e coloquei assim, gente, o que vocês acham? Vamos fazer um livro sobre o futebol feminino? A Cláudia e a Mariane me responderam pelo Messenger.
Aí a gente começou, então a gente montou, fez os convites, uma série de coisas. Eu acho que é o último prefácio que a Simone Guedes faz. Então o livro vai sair esse ano, então é um dos últimos textos da Simone Guedes. Vai estar lá o prefácio desse livro. Eu trabalhei, especificamente o texto foi junto com o do Ronaldo Elau, para pensar se existe essa possibilidade de heroína no futebol. A gente fala muito de herói, né? E heroína? A Marta é uma heroína? Pensar, claro, que em termos de narrativa jornalística, que é o meu forte. E eu tenho começado a pesquisar, só que essa pandemia, ela parou muita coisa. Ela parou um documentário que eu ia fazer com o 12, pessoal do 12, que é sobre os estádios do subúrbio no Rio de Janeiro. Claro que estádios de times que não são os times mainstream. Então, São Cristóvão, Olaria, Bom Sucesso, adoro aquele estádio. Ia fazer um documentário, vou fazer ainda, né? Deixa a normalidade voltar. Justamente porque estádios são locais incrustados na cidade, incrustados na memória da cidade. As pessoas frequentam o estádio. E esses estádios que jogo é esse? Né? Que todo mundo fala, que as pessoas falam quando eu vou. São frequentados, tem uma memória entranhada ali muito grande, e ele se constrói, se desconstrói junto com a malha urbana que os rodeia. Beleza. Do subúrbio, ele tem uma história para o futebol brasileiro fundamental, o que inclui o futebol feminino. E a Aira mostra isso muito bem na dissertação dela. Na década de 40, vários clubes, principalmente no subúrbio carioca, começam a surgir, clubes formados por mulheres e que conseguem façanhas razoáveis, né, como participar da inauguração dos refletores do Pacaembu, que é um jogo que a Aira se detém bastante sobre ele, no trabalho dela. Coincidentemente, esse boom da década de 40, que é um boom, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, muito, muito forte no subúrbio, me parece que vai gerar uma reação. Qual é a reação? A proibição. Então, a proibição que vem em 41, coincidentemente, pouco tempo depois dos anos 40, assim, ser muito fértil para o futebol feminino. Proibido em 41, em 79 a lei é revogada, mas a lei foi revogada, porém a CBF, ou a CBD na época, não lembro, não oficializava a modalidade. Então não adiantava grande coisa deixar de ser proibido, porque os clubes continuavam sem poder ter um departamento de futebol feminino. É só em 83 que isso se torna institucional, que o futebol feminino se torna institucional, futebolisticamente falando, né? Que as federações aceitam e os clubes podem criar seus times femininos. O Bangu cria um time muito bom. E no momento atual, a minha pesquisa ela é voltada para esse espaço, dos anos 70 até a formação da seleção brasileira, que foi basicamente composta pelo time do Radar, né, no final dos anos 80, dessas mulheres que já nos anos 70 começam a descumprir a lei da proibição, descumprem mesmo, e desemboca no fim da proibição, desemboca na aceitação institucional e na formação de clubes muito interessantes. Um deles é o Bangu, né, como já falei, com o Castor de Andrade à frente, indo aos jogos, batendo nas pessoas, invadindo o campo. E do outro lado o time do Radar. E é interessante que tinha dos times grandes do Rio de Janeiro, acho que só o Botafogo tinha a sua versão feminina. O restante eram os times do subúrbio.
Então, Olaria tinha um bom sucesso. Então, eu quero ainda pesquisar esse momento também mostrando a força do subúrbio como um espaço assim, de renovação, de fato, do futebol, dentro da história do futebol brasileiro, né? Os anos 90 já é o outro boom do futebol feminino. Já é um boom em que o futebol está muito mercadorizado, já é um boom em que existe uma espécie de tentativa, pelo menos de alguns clubes, de formar times femininos, mas não exatamente numa índole tão assim voltada para o aspecto esportivo, né? Vocês devem se lembrar do time do Fluminense, cheio de modelos. O jornalismo esportivo, na época, era muito complicado em termos de tratamento para o futebol feminino, preconceituoso, bastante mesmo para a época, né? Porque às vezes a gente perdoa não, mas a gente releva. Tipo, na época isso era uma linguagem comum. Mesmo para a época era uma coisa assim, incrivelmente pesada. E é interessante quando você fala do racismo, porque o racismo também precisa ser inserido na discussão da história do futebol feminino. Isso a Mariane Pisani, ela trabalha muito bem. Como ela vai ver que algumas reportagens da década de 90, elas representam jogadoras negras a partir do imaginário. Ela é uma fera, e as jogadoras brancas não. Já é outro tipo de representação. O que se mostra, né, já um traço de racismo nessa representação das jogadoras. Então, os anos 90 representa esse segundo boom, esse outro boom muito ambíguo. Foi importante para o futebol das mulheres, teve uma eclosão de escolinhas, uma série de coisas, mas, por outro lado, também surgiram várias jogadoras, como é o caso da Marta, como é o caso da Cici, é o caso da Pretinha. Várias delas jogam no Rio de Janeiro, né, algumas no time do Vasco da Gama. O Vasco constrói um time feminino, na época, muito exitoso, vence pra caramba, ainda é um dos maiores vencedores de Carioca da história do futebol feminino, mas ainda numa situação ainda um tanto precária, tá? Não era a Marta, ela merece um capítulo à parte. Eu não sei como um país que proibiu o futebol feminino, que investiu tão pouco, produz uma jogadora como a Marta. E a Marta vem lá do interior do Nordeste. Vem para jogar no Vasco, ainda novinha, com 17 anos, uma coisa assim. Fica pouco tempo no Vasco, não fica tanto tempo quando ela poderia. Até mesmo porque quando o time do Vasco, enfim, não vai ser vai ter uma duração pequena, depois ele vai e volta, o que é uma história muito típica do futebol feminino, né? Essa inconstância. E hoje em dia o futebol feminino talvez estivesse vivendo seu melhor momento. Mas aí veio a pandemia. O futebol feminino, ele tem uma coisa assim no Brasil que às vezes parece kármico. Quando ele engrena, pá, acontece alguma coisa. Os anos 90 foi um momento assim de engrenar que agora vai. Caminhando junto com a FIFA, que cria lá o primeiro campeonato mundial, balizado pela FIFA. Aquela coisa, surge Marta, surge assim uma geração fortíssima de Cici, fora que já pegando o restinho daquela geração no final de 80. Mas acaba que a gente forma boas seleções, mas não cria uma estrutura eficiente para o futebol feminino deslanchar. E, enfim. Em relação à questão do racismo, olha, o Brasil é um país racista, né? O Brasil é um país que sofre de racismo estrutural, como bem já colocou várias vezes o Silvio de Almeida. Esse jogo especificamente do Serrano, eu fiquei impressionada, foi um dos momentos mais chocantes que eu já
que eu já vivi, não só no futebol, mas de um modo geral, um xingamento aberto, né, muito sem nenhum tipo de vergonha, que unia preconceito racial e social, direcionado para o jogador adversário, era o goleiro adversário, se eu não me engano. E eu fiquei pensando nesse dia o seguinte: temos várias campanhas contra o racismo no futebol, há uma vigilância importante sobre essa questão, que não é uma questão só do futebol e não é uma questão esporádica do futebol. O jornalismo esportivo tem a tendência de achar, isso é um caso isolado. Não é um caso isolado, é o caso de uma sociedade que é estruturalmente racista. Se você pensar como um caso isolado, não vai resolver, nem chegar a resolver de perto o problema. Então teve o caso do Grêmio, vocês devem lembrar, e vários outros que chegam a gente, sobretudo por conta da mídia esportiva. Quando eu vi o caso do Serrano, quem frequenta estádio e jogos fora desse circuito midiático sabe que mídia raramente vai, né? Muito difícil. Geralmente a mídia que tem é do próprio clube, mas é uma coisa assim muito pontual. Eu fiquei imaginando que grande parte do futebol brasileiro ele é esse futebol não mainstream, né? Ele é esse futebol que acontece nos subúrbios, acontece fora, às vezes, das lentes da mídia esportiva. E esse mundo pouco filmado, ele tem uma coisa boa, você se sente mais livre, mas tem uma coisa que, assim, as pessoas se dão o direito de falar barbaridade, mais ainda do que já falam em estádio, de uma maneira geral. Então, quando eu vi o caso do Serrano, eu pensei, gente, isso deve ser muito mais comum do que a gente imagina. Jogos assim que tem pouca ou quase nenhum televisionamento, ou quase nenhum acesso da mídia, isso deve acontecer assim de uma maneira também incrível e não é uma coisa assim, como eu vou dizer, no caso específico do Serrano, me parecia que era uma coisa muito rotineira, sabe? A pessoa não estava bêbada, não estava nada, não era um desvio. Estava bêbada, estava brincando, não era brincadeira, falava para ofender o jogador. Eu não sei como esses jogadores aguentam, não sei como bandeirinhas, mulheres aguentam. Então, falar de racismo, falar de machismo, é o campo, e homofobia, é um campo para a gente pensar o quanto o esporte, infelizmente, assim, dentro em relação a outras áreas da sociedade, outras esferas da sociedade, é uma das mais difíceis para se mudar determinadas questões como racismo, como homofobia, como machismo e tantos outros preconceitos. Por quê? Principalmente para quem frequenta estádio. As pessoas acham que estádio de futebol é pior que a casa delas. Não, isso aqui eu vim soltar os meus demônios, aqui eu posso fazer o que eu quiser, não sei o que lá, e bababá. Não é bem assim. E, hoje em dia, o que me preocupa nessa discussão é essa questão do futebol Nutella e do futebol moderno, né? Ou futebol raiz, futebol moderno. Essa discussão precisa ser um pouco mais aprofundada, porque muitas vozes saudosistas... eu tenho muita saudade de quando se podia xingar nos estádios, de quando se podia tacar pedra. Sabe, eu acho que certos discursos reforçam um pouco o estádio como um local em que, teoricamente, você pode fazer tudo. Não é bem por aí, né? Não é. O estádio é um lugar único de um acontecimento único, que é o jogo de futebol, que é
enfim, é um teatro com cenas únicas, mas não é um lugar onde não posso fazer o que eu quiser. Primeiro que isso é uma falácia, porque se o estádio realmente fosse um lugar onde a gente pode fazer o que a gente quer, seria um lugar muito democrático em termos de frequência, ia ter gente de tudo quanto é tipo. A gente sabe que estádio não é bem assim. Estádio é um lugar cheio de código de conduta, código disso, código daquilo. Você está com uma cor que é diferente na torcida, é com a cor do teu adversário. Assim, nossa, lá, ó. Esquisito, não pode ficar assim. Então, enfim, não sei se eu respondi devidamente, mas são questões assim muito complicadas, muito complexas. Só o futebol feminino, ele dá um programa assim de 3 horas. É um dos fenômenos mais interessantes da história do futebol brasileiro, porque é uma história feita de à margem. A gente ainda tem muita coisa para descobrir. E a questão do racismo, ela marca a história do futebol brasileiro, né? Tá aí o livro do Mário Filho, Negro no Futebol Brasileiro, muito pertinente até hoje. Muito pertinente. Aí, quem trabalha com história do esporte, eu que dou aula de jornalismo esportivo, quando você passa pelo jornalismo esportivo da década de 20, 30, é gritante o racismo, assim. Como assim o Fluminense está sendo frequentado por pessoas de cor? O Fluminense está perdendo sua essência. Isso é dito com todas as palavras. Nos anos 30, nos anos 20. O racismo marca, né, a história do país como um todo. Então, da mesma forma, o machismo. Racismo, machismo estão na base da história do futebol dos homens, na base da história do futebol das mulheres, né? E essa questão do racismo especificamente pensado no caso das mulheres, acho que é uma investigação futura importante a se fazer, muito importante, porque certamente existe muito. Agora, o que é um complicador? Imagina, ser mulher no futebol já é um problema. Ainda é um problema no Brasil, não é uma coisa tão tranquila. Mulher e negra, então a gente vai ter interseção de vários preconceitos, né? Tem muita coisa ainda a ser pensada sobre... É um tema que ainda vai render muito, né? Eu acho que precisa render, ao contrário do que... não vamos falar de racismo, não tem que falar. Tem que falar porque o que a gente não fala, a gente acha que não existe. Existe. E tem que ser falado. Tadashi, deixa eu só fazer umas pontuações assim, porque você perguntou se tinha respondido bem ou não. Não, eu acho que foi uma resposta excelente, cara. Eu tô aqui, dele tá falando, eu tô como se estivesse aqui do meu lado, eu te escutando, né? Conseguindo entender perfeitamente o ponto que você quer chegar. E você falou agora sobre o racismo e machismo no futebol, né? E antes eu estava refletindo sobre isso. Como que vai ser difícil para a mulher negra entrar no mercado de trabalho, por exemplo, para dirigir um time de futebol feminino, porque ela não só vai ter a concorrência da mulher branca, mas do homem negro e do homem branco, né, cara? Perfeito. Isso é muito cruel. Isso é muito cruel. Perfeito. Na verdade, você chegou a colocar essa questão, né? O racismo, ele se faz presente, ele está escancarado. As pessoas acham que... As pessoas não, mas muitas pessoas acham, não tem racismo. Não tem racismo? Olha para uma bancada de mesa redonda sobre futebol. Não tem quase negro. Na verdade, tem pouquíssimo. Pouquíssimo. E o problema é que a gente consegue citar os nomes de cada um deles, né? Exatamente. Técnicos negros. Procura.
quase não tem. Quando tem, como é o caso do América, o América tinha até pouco tempo um técnico negro. Ele era retratado da maneira mais pitoresca que vocês podem imaginar. Eu tenho uns alunos que fizeram um documentário sobre ele. Sim, é impressionante. É tratado como se ele fosse um ET. Aí você pensa, não, porque ele realmente é pitoresco. Tem muita gente pitoresca. Só que como é branco, jamais vai ser pintado assim. Aí você nota a mão do racismo. Você nota a mão do racismo e do machismo quando não temos dirigentes negros. Aliás, o Vasco já teve né? O Vasco já teve um presidente negro na década de 20 e pouco, 20, se eu não me engano. Malaya fala disso. Não temos, na parte também de tomada de decisão, mulheres. E como vocês falaram muito bem, mulheres negras, nossa, como vai ser difícil. Mulheres negras dirigentes, mulheres negras técnicas. Porque já é complicado ter mulher nesses nichos assim importantes. Esses nichos importantes, tomada de decisão, esses chamados cargos de confiança, são ocupados por brancos homens. Isso é o lastro da formação aristocrática do futebol, né? Elitista, muito elitista. E, infelizmente, isso ainda permanece, né? Isso ainda permanece de maneira ainda bastante assustadora. E não sei quando isso vai mudar, não sei quando a gente vai poder encontrar um horizonte assim diferente. É o caso dos goleiros, né? O goleiro negro em times também dos principais times é muito difícil, na seleção é muito difícil também. Isso é muito confuso, gente. O Brasil é um país em que a população, em sua maioria, é negra. Aí a seleção teve o Barbosa, e a gente sabe que o Barbosa sofreu bastante com a derrota de 50, e tem sim um tom racista as críticas feitas ao Barbosa. Inclusive o Mário Filho faz uma piada de muito mau gosto com o Barbosa, né? O Mário Filho conta assim, a estreia do Barbosa no Vasco, e ele insinua que o Barbosa teria se borrado todo. Aí ele fala, isso aí dá mostras de que preto, quando não faz na saída, não faz na entrada, faz na saída. O Mário Filho diz isso. E o Mário Filho tem um livro, assim, que é um livro extremamente importante para se pensar o lugar do negro no futebol. E as acusações em torno do Barbosa, ele falhou, ele levou um frango, ele não é confiável, ele isso, ele aquilo. Será que, em grande medida, essa ideia de ele não é confiável tem a ver com o fato dele ocupar um espaço que é o do goleiro, que é um lugar de confiança. E uma confiança que acaba sendo, de algum modo, abalada, porque considera-se que negros não são passíveis de ocuparem cargos de confiança. É de se pensar. Né? Claro que não é um assunto fechado ainda. A gente ainda tem que descortinar muita coisa. Mas só existe uma forma de descortinar isso. Parar de maneira assim, definitiva mesmo, de dizer que racismo é uma exceção no Brasil. Não, é uma regra. E, aliás, o técnico do Bahia, né, o Roger, um dos únicos técnicos negros, deu uma aula sobre isso em uma das entrevistas no ano passado. Ele falou, o fato de eu estar aqui mostra como somos racistas. Esse fato de eu estou aqui, isso não nega que o racismo existe. Ele disse isso por quê? Porque ele é o único técnico negro da Série A. E então, enfim. E por isso que o futebol é importante, entendeu? Para se pensar além do jogo. Olha como nele se coloca de maneira muito evidente mesmo, questões que são
fundamentais para uma sociedade como a brasileira, que está entre as 5 do mundo que mais mata mulheres. Se não me engano, o Brasil é um dos 5 países onde mais ocorre feminicídio. O Brasil é o segundo país que mais mata gays, travestis. O segundo maior índice pertence ao Brasil. E o Brasil, na verdade, é um dos países que mais mata no mundo. E nessa composição dessas pessoas matadas, a maioria é de jovem, negro e pobre. E o futebol está aí para se pensar isso. Então, para se pensar isso potencialmente em como melhorar, em como mudar um pouco esse panorama perverso. Só para registrar, né, Leda, o técnico do América, tinha o Luizinho Lemos, né, que até faleceu como técnico do América, e depois dele entrou o Ney Barreto, que também é negro, era até um técnico que tinha rasta, tudo, né, então acabava chamando a atenção por causa disso, né. É ele mesmo. Eu tive uns alunos que fizeram um mini documentáriozinho com ele, e ele, no depoimento dele, o depoimento, assim, é contundente. Ele fala assim, eu sei que me veem dessa forma, porque eu sou negro. Ele conta vários episódios da carreira dele em que a cor foi um obstáculo para ele. Então é interessante ouvir essas pessoas, né? E foi um trabalho de final de curso bem bacana. E, enfim, são coisas que às vezes passam pela gente batido, né? Mas a gente tem que aprender também a observar e a ouvir essas pessoas. Bom, a gente já falou um pouquinho até do jogo do Serrano, e uma hora ou outra a gente acabou também entrando para falar do Caravana de Boleiros, e eu queria entrar de fato nisso, porque né, é um blog que você mantém, ou que se mantinha, e ele era uma espécie de caderno de campo, né? Porque para mim ele foi importante, primeiro porque foi um período que eu já estava fascinado pela antropologia, e depois porque ele, assim como o Felipe, né, ele conversava muito comigo, porque eu sempre entendi o jogo de futebol como um dia. É do momento em que eu escolho a camisa que eu vou vestir até o momento que eu chego em casa. E o jogo acaba sendo um detalhe na maioria das vezes, né? Você quebrando a cabeça para pegar o ônibus certo, chegar no entorno do estádio, começar a tentar respirar um pouco daquele clima de jogo, ir conhecendo a história do time, do estádio. E tá tudo ali, né? Documentado, tem foto, entrevista. Eu quero ouvir sobre a origem do Caravana de Boleiros e quando surge esse seu interesse pelos times de menor investimento, vamos chamar assim. Bom, a minha história com os times de menor investimento é uma história da infância, porque como eu ouvia muito rádio, e ouvia a rádio numa época em que no Campeonato Carioca os clubes chamados grandes iam a Bariri, né? Iam nos estádios dos chamados clubes menores, e eu ficava fascinada com isso, assim. Faz parte da minha memória afetiva. Estádios como o da Rua Bariri, o estádio Moça Bonita, e o que aconteceu é que eu conheci também no NEPES, lá da UF, um alemão chamado Martin Cury. Martin Cury foi orientando da Simone Goetz, fez um trabalho de doutorado muito bacana sobre o Engenhão, para pensar esses espaços novos, essas arquiteturas novas dos estádios de futebol que se pretendem como arena, que se pretendem produzir formas de torcer diferentes. E o Engenhão, nesse caso, ocupa um lugar interessante nisso. Tá, ele fez uma pesquisa, a gente se tornou muito amigo. E o Martin, ele é uma pessoa, é muito interessante isso, né? Ele
uma pessoa fascinada pelo Rio de Janeiro. Ele voltou para a Alemanha, mas ele é fascinado pelo Rio de Janeiro. E achei engraçado porque, às vezes, o estrangeiro tem um olhar sobre o Brasil, sobre o Rio de Janeiro. Na verdade, o estrangeiro tem um olhar diferente. Se eu for, né, para a Alemanha, meu olhar também vai ser diferente. A gente que é nativo, a gente naturaliza muita coisa. E o Martin, ele sempre foi fascinado pelo subúrbio, mas não aquele fascínio pitoresco, que tem um tipo de fascínio que é, ai, gente, Madureira, olha como são as pessoas. Isso eu nunca tive, porque eu, até os 40 anos, eu morei no subúrbio, né? Eu morei em Rocha Miranda, ali do lado de Madureira. Então, eu nunca tive essa relação assim pitoresca. Nossa, olha, gente na calçada. E eu fiquei impressionada que o Martin também não tinha esse tipo de postura. O Martin, ele um dia chegou para mim e falou, Leda, vamos fazer o seguinte, vamos começar a frequentar estádios do subúrbio e vamos, juntamente com isso, frequentar os bares perto desse estádio. Ele contou parte dessa história num blog que eu acho que ele ainda mantém, só que é todo em alemão, é para os alemães. E eu pensei, gente, vou fazer um negócio desse aqui também. Porque também eu precisava compartilhar aquela experiência, sabe? De percorrer a cidade, de acordar pensando como é que eu vou chegar em tal estádio, o que eu vou fazer, como é que tá babá, que lugar a gente vai beber. Então eu precisava compartilhar isso, foi daí que nasceu a ideia do Caravana de Boleiros. Porque é um lugar tão fascinante. Que lugar é esse? O lugar do futebol alternativo, digamos assim. É um lugar fascinante. Eu fiquei mais encantada ainda com o futebol. Na verdade, graças ao meu contato com o futebol alternativo, é que eu mantenho grande parte do encanto que eu tenho pelo futebol e que eu penso que o futebol ainda tem solução. Não é só isso que a gente está vendo, essa coisa tosca do Campeonato Carioca. Frequentando esses estádios, tirando fotos, olhando, perguntando por que isso, por que aquilo. Pessoas que frequentam esses estádios assim, constantemente. Pessoas que convivem com o clube assim, de um modo, de uma proximidade incrível. Esses jogos de times com menor investimento, eles permitem experiências muito interessantes. Uma pessoa que mora perto de um clube como o Bangu, vai aos treinos, frequenta, conhece os jogadores com uma proximidade muito maior que o futebol hipermediatizado não permite. Então eles reclamam em campo como se fosse uma conversa. Fulano, eu falei para você não fazer isso no treino. Fulano, você está assim. Às vezes eu conversava com um técnico. Troca, Fulano, ela não está bem hoje, não sei o que lá. Tinha homens, mulheres, crianças, jovens. Tinha torcida, né? Torcidas organizadas. Madureira tem uma torcida organizada bem interessante. Esse movimento de não ao futebol moderno é muito forte nesses clubes do subúrbio do Rio de Janeiro, principalmente o Bangu, tem a Castores da Guilherme, que é muito significativa, composta por uma juventude assim que realmente pretende, tem uma forma de adesão ao futebol movida por memória afetiva do bairro, memória afetiva da família, por outras questões que não são exatamente o que às vezes move, principalmente esses novos torcedores e torcedoras, né? Então a gente ficou um ano assim, eu e Martin, todo final de semana a gente ia para
tudo quanto é lugar que vocês possam imaginar, em busca de um jogo para ver, para tornar esse jogo relato, para conversar com as pessoas, para experimentar esse futebol que é um futebol que a gente não vê, mas ele existe de maneira muito, muito rica, muito interessante, e beber. A gente bebia muito. Então, e comia. Então, foi também um modo de conhecer os principais e mais bacanas bares da cidade. Então, vai ao estádio do Bom Sucesso ou do Olaria, vai no Bar da Portuguesa. Putz, muito bom. Sabe? A gente tentava fazer um pouco desse mapeamento. O Martin, ele acabou se desgarrando um pouco, mas eu fiquei muito aficionada com isso, e várias viagens que eu fiz sozinha mesmo, como essa para o Serrano. A de Campos, assim, que eu quase não voltei no mesmo dia. Saquarema, eu amo Saquarema. Eu amo o Boa Vista, eu acho muito legal aquele estádio, que estádio é muito legal. E com o tempo, fui tentando refinar um pouco o meu olhar, porque para ser um olhar assim de compreensão do local e não ficar com uma linguagem, qualquer forma de discurso para diminuir o local. Olha que absurdo. Olha, embora inicialmente eu ficasse meio assim, nossa, esse estádio não tem banheiro. Olha isso aqui. Mas com o tempo refinar um pouco para ter o respeito pelo que aquele lugar significa, não só para a torcida, mas para a cidade, né? E essa é uma coisa que eu queria muito fazer, contar a história dos estádios em conjunto com a história das cidades. Então a ideia básica era essa, e ver o jogo de futebol, óbvio. Então eu vivi momentos únicos nesses estádios, únicos mesmo, porque não tinha filmagem da televisão, então ficou só na minha memória, na memória do Martin. Então, assim, é uma coisa que eu acabei deixando bastante de lado, porque por causa da vida profissional, né? Se a professora tem que dar aula, preparar aula, e são várias turmas, várias coisas, então eu acabei me batendo um pouco de cansaço, mas no ano passado me surgiu a ideia de fazer esse documentário, o que inclui também tentar percorrer esses clubes do futebol feminino, que a Aira, isso eu quero fazer junto com a Aira também, já falei com ela várias vezes para a gente ir lá em Engenho de Dentro, que foi um clube importante do futebol feminino e foi um clube importante do subúrbio carioca, para fazer esse documentário sobre os estádios do subúrbio do Rio de Janeiro. Eu espero voltar, assim que a pandemia passar, voltar a frequentar mais os estádios, e esses estádios assim que eu gosto, e descobrir outros. Eu adoro estádio, meu sonho, assim, eu quero... quando eu olho na TV, meu sonho é o seguinte, eu vejo muito futebol, né? Então meu sonho aí tá passando um jogo, sei lá, digamos, Remo e Paysandu. Eu fui no Pará recentemente, mas eu não consegui entrar nos estádios. Meu sonho já vi esse jogo, não. Já fui no estádio do Remo, já fui no estádio do Paysandu, sabe? Poder assistir jogos e dizer, já estive nesse estádio, já comi a comida desse estádio. Esse estádio é muito bom. Enfim, o meu sonho é poder ampliar essa experiência para poder aumentar meu currículo futebolístico, né? De frequência a estádios. E, anexamente, ali tem um bar muito bom, tal coisa assim. Espero voltar a viver esses momentos, né? Principalmente fora do Rio de Janeiro. Tem estádios assim que são top de linha, que eu não posso morrer sem pisar nesse estádio. Vai ser um sacrilégio. Entendeu? Tem vários estádios assim que...
Alguns eu já eliminei da minha lista, graças a Deus. Então, o estádio do Juventus. Pô, eu conheci o estádio do Juventus. É um estádio incrível, o da Moca. É tudo que dizem mesmo, é incrível. É muito bom. Enfim, que eu adoro estádio. Adoro estádio. Pode estar vazio, eu gosto. Gosto de entrar, olha, nossa. Me sinto assim, uma pessoa, realmente. Eu também sou assim. Eu sempre tento combinar alguma viagem e eu vejo, vai ter jogo? Então dá pra ir esse final de semana. Então vamos lá, porque eu aproveito e já faço tudo de uma vez só. Quando eu fui pra São Paulo da última vez, por exemplo, eu não consegui ir lá na Moca, no estádio do Juventus ainda tô devendo. Mas eu consegui ver o Pacaembu antes, né, da privatização aí, que provavelmente vai mudar tudo. O estádio do Amo o Nacional é muito Pacaembu. legal. Nacional é maravilhoso, adoro Ele aquele tem um estádio, estilo adoro. inglês, né? Ele é muito diferente. Sim. Porque você falou que começou a se interessar pelo futebol de divisões inferiores, né, do Rio de Janeiro. E, em especial, o Rio de Janeiro, ele passa por grandes transformações. Primeiro com o Engenhão para o PAN, depois a reforma do Maracanã para o Mundial e para os Jogos Olímpicos. E, principalmente pré-Copa do Mundo, começamos a ouvir muito sobre elitização dos estádios, enfim. Começou a existir um burburinho sobre isso, e hoje nós enxergamos isso. O perfil do torcedor nessas arenas é outro, né? E um sonho que eu tenho é ver esse torcedor que tem que pagar R$ 70 para assistir o Flamengo jogar no Maracanã, no lugar dele pegar o trem lá em Madureira, né, para pagar essa facada lá no Maracanã, eu espero que um dia ele entenda que vale mais a pena ir andando até a rua Conselheiro Galvão, pagar R$ 10 para assistir o Madureira, porque ele vai se divertir muito mais, ele vai se identificar muito mais, né? Ele vai criar essas emoções que você bem falou lá do Bangu com a torcida Castores da Guilherme. Eu quero saber se você enxergou essa transformação do público que frequenta os estádios, não olhando para o Maracanã, mas olhando para esses estádios suburbanos do Rio de Janeiro. Nos estádios suburbanos, não. Também minha frequência a eles não é uma coisa de longa duração, então seria difícil de eu traçar essa comparação. Mas imaginando, né, que num jogo desses clubes de menor investimento, os ingressos são razoavelmente baratos. Então, são jogos razoavelmente acessíveis. Muitas pessoas que frequentam, às vezes, são sócios do clube. Frequentam, tipo, Madureira tem muito sócio. Frequenta a piscina. Madureira tem uma escolinha de futebol muito, muito, muito frequentada. Tem acesso direto também aos jogos. O que eu percebo nesses clubes de menor investimento é o surgimento de uma torcida jovem, de uma torcida que tenta resgatar, às vezes, um futebol passado, às vezes um pouco imaginado, às vezes um pouco desejado, que tenta resgatar a importância da relação futebol e bairro, que historicamente no Brasil não faz parte muito desse vínculo torcedor. A gente no Brasil, a gente tem times como Flamengo, Vasco, que são times nacionais. Às vezes é estranho. Eu tenho um amigo argentino, Nicolas Cabreira, que ele pesquisa a torcida do Vasco e ele fica horrorizado toda vez que o Vasco joga em Brasília. Assim, isso na Argentina isso é impossível. Primeiro que a Argentina, muito bem, é menor. Mas não é por isso. O time tem que jogar no local onde ele tem ali toda a construção histórica dele, né? Então, nesses estádios de menor investimento, eu não noto esse processo de elitização, não. Até mesmo porque os estádios em si, eles estão fora desse padrão ainda de elitização do Engenhão, do Maracanã, e que eu espero que o Vasco não siga. Acho que o estádio São Januário ele precisa de umas reforminhas, precisa. Também não é assim, vai deixar como tá, não. Mas eu também não gostaria que ele se transformasse em arena. Arena que às vezes é um nome mais do que qualquer outra coisa, né?
Mas eu não tenho notado, não. Graças a Deus, acho que é por isso que eu me sinto tão... É por isso que é uma experiência diferente. E nesses estádios de menor. O que eu acho que seria legal futuramente é conciliar um espaço do torcer que seja pouco elitizado, que seja acessível às pessoas, mas que também ofereça condições mínimas, né, de se assistir a um jogo. Porque eu também não sou adepta do sofrimento excessivo numa partida de futebol, assistir a um jogo no Rio de Janeiro no verão de 40 graus sem nada para me cobrir é complicado. Então, que a gente concilie um pouco o acesso mais democrático aos estádios e condições de preservação desses estádios, alguns assim que são patrimônio cultural da cidade. Precisam ser preservados, né? Cito o do São Cristóvão, o do Bom Sucesso, precisa ser preservado, precisa ser cuidado, precisa receber gente. Precisa receber gente, estádio precisa de gente. Então, esses estádios, tipo o do Bom Sucesso, eles só recebem público assim, em jogos excepcionais, em jogos sub-17. O Bom Sucesso geralmente manda os jogos ou no estádio da Bariri ou no estádio do Bangu. Isso é um absurdo. Um absurdo. Isso é Você está quebrando um laço local muito importante para essas torcidas, né? Enfim, mas essa elitização também, para fechar, no Brasil, acho que, na verdade, eu também posso falar em vários lugares. O que acontece? As torcidas, elas têm um certo poder de se reinventar, elas têm um certo poder também de negociar em relação aos espaços que frequentam. E isso, pelo menos nos últimos anos, tem sido um pouco perceptível em alguns estádios do Brasil. Então, tem o estádio do Grêmio, tem um espaço lá para torcer em pé. O estádio do Maracanã, aos poucos, também tem sido, de algum modo, reapropriado pela torcida. Então, tem lá aquele espaçozinho que o pessoal que fica em pé, mesmo com cadeira, fica em pé. O pessoal que fica sentado. Então, vai se criando, né, esses domínios. Então, esse processo que parecia ser um processo homogeneizador de elitização, ele não é tão homogeneizador assim quanto se imaginava e quanto a gente temia. O que não significa que não se tenha que ter certo cuidado, porque o Brasil é um país muito hierarquizante, né? E o futebol pode ser uma dessas formas de hierarquização. Fui ao jogo do Flamengo ontem, gastei R$700. Eu espero que isso futuramente não haja uma reformulação no futebol para que isso seja evitado. Enfim, mas eu continuo afirmando, assim, e continuo tendo fé gigantesca. O futuro do futebol, a renovação do futebol, eu espero que passe pelo resgate do futebol do subúrbio. Eu acho que o futebol do subúrbio, o futebol alternativo, ainda é o que mantém o futebol brasileiro vivo. E eu espero que a gente resista a esse momento difícil para o país como um todo, que o futebol volte e que esses clubes com menor investimento resistam, continuem. Eu espero sair da pandemia e poder assistir a um jogo na Rua Bariri e em seus mármores. Sim, lindos. Não, mas eu queria te agradecer demais, Leda, pela entrevista, te pedir desculpa pelo tempo, que a gente perguntou se podia passar um pouquinho de 1 hora. Vai dar quase 2.
A gente Desculpa acabou. eu ter falado tanto. Eu falo às vezes muito. Pô, o assunto deu. Da nossa parte, se der pra gravar 8 horas, a gente até grava, né? Dependendo do convidado. Não, porque, pô, o assunto rendeu. As respostas rendiam outras perguntas que já estavam mais ou menos prontas e as coisas acabaram se encaixando, não tinha como deixar passar batido, né? Então, queria muito te agradecer. Queria, né, de novo, desculpar pelo horário que a gente interrompeu, que a gente ultrapassou. E tomara que a gente se encontre aí, né, pelos campos, quando for Pelos possível. bares. Sim. Pra estender esse Sim. papo aí também. Porque é legal pelo computador, é legal pelo telefone, mas na arquibancada Também é outra acho. coisa, Vamos né? escolher uma arquibancada bem maneira, de repente uma de campus. Opa! Em Campos a gente pode fazer o guia Não, completo nossa, turístico da cidade. fantástico. Fantástico. Já tô dentro já. Tá bom? Obrigado, Tá viu, bom. Leda? Obrigada, Cláudio. Obrigada, Felipe. Foi um prazer falar para vocês. Leonida, obrigado. Foi excelente. Abraço grande e se cuidem. Lá no fundo, dribou Mané, bola na rede, gol do Pelé. Bola no fundo, dribou Mané, bola na rede, gol do Pelé. Bola no fundo, dribou Mané, bola na rede, gol do Pelé. Bola no fundo, dribou Mané, bola na rede, gol do Pelé.